E durante o mesmo evento, Lula falou sobre as eleições na Venezuela, marcadas pelo ditador Nicolás Maduro, seu aliado. O petista relativizou a ditadura venezuelana, provocou Jair Bolsonaro e mentiu ao dizer que não ficou chorando em 2018, quando não disputou as eleições, porque estava preso. Vamos acompanhar a fala e depois eu faço aqui a decomposição analítica. Pode rodar. Primeiro, eu não fiz uma ligação entre a situação da Venezuela e do Brasil. Eu só disse a vocês que houve aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela está marcadas as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês, essas eleições vão ser honesta ou não? Eu espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis e, segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiser assistir o processo eleitoral na Venezuela. Bom, além disso, o que eu posso esperar? Que haja as eleições para a gente saber se foram democráticas ou não. Você sabe que aqui no Brasil, até hoje, um presidente que perdeu as eleições não aceita o resultado da eleição. Ele continua dizendo que as eleições foram fraudadas. Ele continua dizendo que a eleição valeu para os deputados e senadores dele, mas não valeu para ele. Ele continua jogando dúvida com relação à urna eletrônica. O Lula usa o Bolsonaro até para passar pano para a ditadura venezuelana, né? É algo assim diário. O Bolsonaro serve para tudo. O fantasma do golpismo bolsonarista vai ser usado eternamente pelo Lula. Então, o que as pessoas precisam entender, e nós acompanhamos tudo isso em detalhes, que a Maria Corina Machado, que era a opositora mais forte do Nicolás Maduro, que estava crescendo em popularidade e vencendo aí o conjunto de apoios dentro do seu campo antagônico, ela foi perseguida pelo regime do Nicolás Maduro, por isso que ela foi impedida de concorrer nessas eleições. Ela não teve uma relação imobiliária com empreiteiras envolvidas num escândalo de corrupção. Ela não teve isso. Quem foi investigado e condenado em 3 instâncias pela sua relação imobiliária com empreiteiras do Petrolão foi Luiz Inácio Lula da Silva, antes das manobras processuais que levaram o caso à prescrição. Então, a Maria Corina Machado, ela não botou uma quadrilha na Petrobras para arrecadar propina em cada diretoria. Ela não fez nada disso, ela simplesmente ousou erguer a voz contra um regime autoritário e é perseguida por isso. Como, aliás, somos aqui no Brasil, as vozes independentes, também perseguidas aí pelo poder, que tenta fazer de tudo para tirar microfone, para tirar cargo. A gente continua falando, a gente continua mostrando a realidade como ela é. Fecha-se uma porta, a gente vai e abre outra. Agora, o Lula, não. O Lula está chorando até hoje. Está chorando até hoje porque não pôde concorrer em 2018 e não pôde concorrer em 2018 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Porque havia uma regra da lei da ficha limpa que o sujeito condenado em segunda instância não podia se candidatar. Ele estava condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Foi necessário toda uma vingança do sistema contra aqueles que descobriram a podridão da política brasileira para que o Lula saísse da cadeia com a mudança da legislação, e está na pauta hoje, a confissão do Gilmar Mendes sobre a leitura política dele para mudar de voto. Olha só, né, que coincidência que esses 2 assuntos na pauta. Que foi quando o Lula saiu da cadeia. Então, é muito diferente a situação da oposição venezuelana com o que aconteceu com o Lula aqui. O escândalo do Petrolão, a população brasileira entendeu que ele aconteceu, que teve roubalheira. 74% entendem que o Supremo Tribunal Federal incentiva a corrupção com a anulação dos processos da Lava Jato. Então, tem uma diferença brutal, fora o fato que o Lula sempre omite, assim como os seus propagandistas, que ele foi condenado em primeira instância
pelo então juiz Sérgio Moro, 15 meses antes da eleição. 15 meses. Eles tentam fazer parecer que aquilo aconteceu na véspera, quando o Lula estava ali na iminência de ser vitorioso. Quer dizer, foi há 15 meses da eleição, quando ninguém levava a sério, a não ser eu, no sentido de fazer análise eleitoral e mostrar, olha, com esse discurso, dada aí a frouxidão, esse tom molenga dos demais adversários, Jair Bolsonaro tem grande chance de crescimento, tem grande chance de chegar ao segundo turno, etc. Quase a totalidade da imprensa, fora essa análise, ela estava ridicularizando a candidatura do Jair Bolsonaro do ponto de vista da sua força eleitoral. Então, assim, houve a oportunidade de Ciro Gomes vencer, de Marina Silva vencer, de Geraldo Alckmin vencer, João Amoedo, Henrique Meirelles, outros candidatos menos fortes, menos competitivos, mas houve uma disputa ao longo de muitos meses. E o Lula omite tudo isso, inclusive participou dessa disputa o Fernando Haddad. Agora ele quer fingir que simplesmente indicou o Haddad e não ficou chorando. Para ele foi tudo bem, não fez nada, está chorando aí até hoje. A gente está aqui todos os dias do Papo Antagonista tratando da vingança do sistemão, inclusive do Lula, contra a Lava Jato. Então, assim, é de um cinismo avassalador. E é preciso que se deixe claro. É a mesma coisa que o Lula falou a respeito do Navalny, eu já lembrei ontem. Vamos esperar os médicos legistas do regime russo. Quer dizer, o regime russo que foi acusado de envenenar, que perseguiu e que prendeu o Navalny, é esse que vai dar o parecer oficial sobre as causas imediatas da sua morte. E o Lula não pode nem tecer uma crítica sobre a perseguição sofrida. Não pode tecer uma crítica ao regime Maduro sobre a perseguição sofrida pela Maria Corina. Quando ele foi questionado disso anteriormente, inclusive, em duas ocasiões, ele fingiu que não estava informado a respeito, que é uma tentativa de você deixar para depois e nunca comentar. Olha aí o que ele está comentando agora. Então, exatamente como eu tinha tratado em artigo no Antagonista. O cinismo avassalador do Lula, ele continua. Aos aliados, tudo, e as ditaduras amigas, o relativismo total, né? O conceito de democracia para ele é relativo, né? Isso, aliás, é uma tese do livro do Alexander Dugin, que é o guru de Vladimir Putin, né? Vamos relativizar esse conceito, parar de chamar de democracia ou de ditadura, vamos falar em soberania. Cada país aí do segundo mundo, ele tem outros conceitos, deve tratar da soberania nos seus próprios termos, não seguir, claro, né? Claro, os auxiliares, os conselheiros de ditadores, eles não querem que o seu regime seja considerado uma ditadura porque pega mal, então vamos chamar de outra coisa. E o Lula chama, ele diz que é relativo isso e só o que ele espera é que tudo corra bem. Duda Teixeira. O microfone, Duda. Bom, essa frase do Lula, para mim, revelou aí que qualquer que seja o resultado ou os métodos usados pelo Maduro nessa eleição do dia 28 de julho, o Brasil vai chancelar o resultado. O Lula já está até preparando aí os argumentos, né? Então, mas a Maria Corina deveria ter passado o bastão para outra pessoa se candidatar. Se a oposição depois reclamar de fraude, ele vai dizer, olha, estão fazendo que nem o Bolsonaro. Ele disse aí que o Maduro vai fazer a eleição mais democrática possível, né? Então, isso aí já abre espaço do tipo, mesmo que não seja uma eleição democrática, foi o que deu para fazer, né? E o Lula, tudo que ele fez agora, ele não fez realmente, meio que, ele não fez para voltar atrás, né? Veja que o Maduro é um cara investigado por crimes contra a humanidade, já tem 2 mandatos, vai para um terceiro, e o Lula, quando começa o mandato dele, a primeira coisa que faz é reatar com o Maduro, né? Apesar de tudo, manda o Celso Amorim para Caracas, né? Então, assim,
tudo está feito e o Lula fez isso e o PT está com ele para validar esse terceiro mandato do Maduro, por mais absurdo que seja isso, em termos de direitos humanos, de respeito à democracia, e eu acho que essa frase dele deixou bem claro isso daí. Ô, Duda, você lembra da frase do Bolsonaro tão criticada, inclusive pelos petistas, mas enfim, por qualquer pessoa independente que não tenha perdido a compaixão humana, quando ele disse assim: vão ficar chorando até quando? Lembra da frase do Bolsonaro na pandemia? Essa é a versão do Lula em relação a opositores perseguidos por regimes autoritários, que são impedidos de votar ou que eventualmente são presos. Vai ficar chorando até quando? Eu não fiquei chorando, mentira, né? Está chorando até hoje, está tentando reescrever a história até hoje, está colocando ali os partidos satélites para aliviar os empresários amigos até hoje. Então, é bom lembrar também que ele passa pano para a ditadura do Daniel Ortega na Nicarágua, que prendeu 7 opositores antes da eleição. E tem um outro argumento que ele está usando aí também, que ele vai usar, vamos ouvir isso mais vezes, que ele falou assim: o Maduro vai chamar todos os olheiros do mundo, né, para acompanhar a eleição. Olheiro é um termo do futebol, são os observadores eleitorais, né? Mas o Maduro já disse no ano passado que não vai aceitar os europeus, né, da União Europeia. Claro. Mas qual que é o teatro que vai ser montado? Vai vir lá o cara do França Insubmissa, né? Esses partidos aliados do PT lá na Europa, de extrema esquerda, vão todos lá para a Venezuela para, junto com o PT, aprovar esse absurdo que o Maduro vai fazer. Exatamente. E ainda que fosse, né, Duda, ainda que fossem organismos internacionais independentes e tivessem acesso a tudo, que não é o caso, definitivamente, seria uma eleição corrompida pela falta de adversários que tinham condições de derrotar o atual presidente, que foram tirados da disputa não pelo envolvimento num esquema criminoso, não por uma relação imobiliária imoral com empreiteiras amigas que não só tinham contratos públicos com o governo, mas estavam envolvidas em fraude à licitação, em formação de cartel, etc. Mas a falta de uma opositora que foi perseguida pelo regime, teve os seus direitos cassados, está inelegível, porque justamente poderia derrotar o atual presidente. Então, o que adianta você confirmar uma eventual lisura de uma eleição que já nasce corrompida pela perseguição da dissidência, né, da divergência? É um caso completamente diferente. O Lula tenta traçar falsas equivalências e passa pano para a ditadura amiga. É grotesco que essa figura seja chamada de democrata aqui pela sua claque em emissoras de TV e rádio, né, alinhada ao que há de pior no mundo. Agora, felizmente, há tempo da gente registrar nessa pauta, nesse programa, a Maria Corina Machado acabou de contestar a fala do Lula. A opositora venezuelana escreveu o seguinte no X. Pode colocar aí na tela, produção. Não é esse não. Isso aí é Deltan Dallagnol, é outra pauta. Muito bem. Maria Corina Machado. Eu chorando, presidente Lula. E marcou lá o Lula, hein? Está escrevendo em espanhol, estou traduzindo. Você está dizendo isso porque sou mulher? Você não me conhece. Luto para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm o direito de fazê-lo numa eleição presidencial livre em que derrotarei Maduro. Você está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados que afirma apoiar. A única verdade é que Maduro tem medo de me confrontar porque sabe que o povo venezuelano está hoje na rua comigo. Fecho aspas. Olha, ninguém precisa concordar com todas as posições de uma política como a Corina. Pode ter posições sobre determinados temas, etc., que as pessoas eventualmente discordem, mas esse discurso é um discurso que tem a ver com a realidade. É uma figura perseguida, é uma figura que perdeu a possibilidade de debater os problemas da Venezuela no ambiente eleitoral, justamente pelo medo do ditador de enfrentá-la nas urnas. Medo. Assim como o Putin fez o que fez com o Navalny, por medo
né? E ele, mesmo morto, ainda gera medo. Tentaram esconder o cadáver durante 2 semanas, quiseram que o funeral fosse secreto, houve muita pressão para que não fosse, teve o funeral, foram milhares de pessoas no funeral, várias dezenas delas. O Duda, você tem um número final? Chegou a 90, 70, enfim, pessoas presas ali durante o funeral do Navalny. 91. 91 pessoas presas durante o funeral do Navalny, e muitos dizendo, olha, você não teve medo, nós não teremos também, e ainda visitando ali o túmulo. Quer dizer, mesmo morto, ele representa um risco para aquele tirano. Então, os tiranos, em geral, eles têm horror das pessoas que representam um risco para que eles percam o poder. E aí eles perseguem, porque eles não ousam enfrentar essas pessoas no debate. Da mesma forma, o que acontece num grau diferente com nós, jornalistas independentes, que eles não querem enfrentar no debate. Porque quando as pessoas autoritárias, é bom deixar claro isso até para quem acompanha a minha carreira, quando as pessoas autoritárias, elas dão telefonemas exploratórios para calar um jornalista, quando elas pedem a cabeça de um jornalista diretamente ou por meio da sua claque em redes sociais, é porque elas não querem enfrentar o jornalista num debate. As pessoas podem eventualmente até pedir para entrar ao vivo, para discutir alguma coisa, etc. Não. É porque o jornalista está dizendo aquelas verdades inconvenientes que elas não querem tentar contestar e correr o risco de perder. Elas querem simplesmente que não sejam espalhadas aquelas verdades, aquelas notícias, aquelas informações. Então, eles precisam fazer esse tipo de censura velada. É assim que os autoritários agem. É assim que o Maduro age na Venezuela de uma maneira ainda mais escancarada. Então, está aí o recado da Maria Corina Machado, e é mais uma mulher que o Lula despreza. Quer dizer, ele não defende mulheres e crianças por uma questão de princípio. Cadê a defesa das mulheres e crianças ucranianas que estão sendo oprimidas pelas tropas russas durante essa invasão que já deixou milhares de mortos? Não tem, não tem. Então, ele só usa esse tipo de apelo quando ele quer atacar, demonizar, desqualificar um governo que ideologicamente está do outro lado, ou que é aliado aos Estados Unidos, e aí entra o anti-americanismo juvenil do PT, junto com esses interesses em construir uma liga das ditaduras. Então, assim, é uma podridão completa que o Brasil esteja entregue a pessoas desse naipe. Quer arrematar, Duda? Que recado maravilhoso da Maria Corina, né? Bonito o texto que ela escreve. Firme, né? Fibra moral, da qual a gente estava falando outro dia. É uma mulher super valente, tem isso também de ter colocado a própria vida a favor do povo que quer se ver livre dessa encrenca, que é esse ditador Maduro, assim como o Navalny fez o que pôde para livrar o povo russo do Putin. Tenho a felicidade de ter conhecido a Maria Corina pessoalmente lá em Caracas, de ter acompanhado as campanhas dela, e é impressionante como essa mulher é resiliente, como ela fazia campanha num ambiente completamente hostil, sendo ameaçada pelos chavistas o tempo inteiro, e dá muita admiração ver que ela está ainda aí de pé, resiliente, lutando, e com essa força aí que deu aí realmente um tabefe na cara do Lula aí, que, olha, é de admirar mesmo. Que fique claro que o Duda está falando metaforicamente, é um tapa moral, é mais uma surra moral que o Lula leva de uma mulher. Repercutiu aqui com cerca de 150 mil visualizações o corte do nosso programa em que houve a entrevista com a Rafaela Treisman, judia brasileira que foi vítima do Hamas, perdeu inclusive o namorado assassinado no 7 de outubro. E ela reagiu às falas do Lula, comparando a reação militar de Israel ao Holocausto, e nós intitulamos aqui que Lula leva surra moral de
judia brasileira, algo assim. Está aqui disponível na nossa playlist do Papo Antagonista com Felipe Moura Brasil no canal. E o Lula toma mais uma surra moral agora da Maria Corina Machado. Muito merecida.